A natureza está cheia de cores escondidas e algumas delas podem estar pertinho de você, numa planta, numa casca, em algum matinho qualquer por onde você passa. Esteja você na cidade ou no campo. No momento que você aprende a enxergar essas cores e identificar quais delas têm ou não potencial tintório, uma coisa muda para sempre. Você para de fazer peças iguais às de todo mundo e começa a desenvolver a sua própria linguagem. É disso que esse vídeo aqui se trata, então se você se interessa por isso, fica aqui comigo que eu vou te explicar exatamente como que isso vai funcionar. Deixa eu adivinhar uma coisa. Você ficou horas fazendo uma peça, trabalhou pra caramba, fez ela todinha, ficou linda, você mostrou pra alguém, a pessoa falou: "Nossa, que linda! Eu vi uma igualzinha, sei lá onde". E aquilo, pá, bateu no seu coração e doeu, porque você percebeu que você gastou horas e horas, energia e tempo para fazer alguma coisa que, apesar de bonita, não tinha nada de tão especial assim. Se isso já aconteceu com você, presta atenção aqui comigo. O problema disso não é falta de talento, é que você aprendeu a seguir receita. E seguir receita vai entregar o resultado, o estilo da pessoa que inventou a receita e não o seu estilo. Porque quem você é como artista não vai caber numa receita. Isso cabe no entendimento do processo para que você possa desenvolver a partir do entendimento o que você é na essência. E aí pode ser que em algum momento você tenha pensado: vou aprender a tingir com plantas. Mas em paralelo a isso vem uma insegurança, porque você entrou na internet e você viu uma receita que ensina a tingir com casca de beterraba, outra que ensina a tingir com casca de repolho, cebola, cúrcuma. Aí outra fala: não, casca de repolho não funciona. Cúrcuma desbota. Cúrcuma é maravilhosa. E você fica: cara, em quem eu acredito? Será que isso funciona? Não vou gastar tempo, não vou gastar meu material para fazer uma coisa que eu não tenho segurança do que vai acontecer ali, se vai dar certo, se eu vou poder pegar essa peça e vender sabendo que a cor vai durar. No final você acaba estagnada, parada, sem fazer nada que vá desenvolver um produto e um estilo que seja só seu. Agora imagina o contrário. Imagina você olhar para uma planta e conseguir identificar se ela tem ou não potencial tintório. Imagina você abrir um tecido e você se surpreender com aquele resultado que você nunca viu igual em lugar nenhum. Imagina você terminar uma peça e as pessoas na rua ficarem deslumbradas perguntando: "Da onde você comprou isso?" E você falar: "Fui eu que fiz." Isso não é talento, isso não vem de berço, isso é repertório de conhecimento, isso se constrói. Eu sou Olivia, eu sou artista têxtil e tinjo fios e tecidos com plantas há quase 10 anos, mas eu não nasci sabendo. Eu aprendi ao longo de muito estudo e experimentação. Em 2016 eu larguei a cidade e eu fui morar na roça, sem ter a menor ideia do que eu ia fazer. E foi nesse processo que eu descobri a tecelagem manual, que foi a minha inserção nesse universo têxtil. E lá eu simplesmente me apaixonei. Foi uma coisa instantânea, assim. Eu sabia que aquilo ali era alguma coisa de especial que estava acontecendo na minha vida, algo realmente grandioso, sabe? No começo eu tingia com fios tingidos artificialmente, né, que se compra em qualquer armarinho, mas rapidamente aquilo começou a me incomodar. Eu era agricultora, a feira que eu fazia era num terreno de uma antiga fábrica de tingimento que tinha sido fechada justamente pela poluição do rio que passava ali atrás com corantes químicos. E aí aquilo me acendeu essa luz, assim, esse alerta de, cara, deve ser possível fazer diferente disso. E aí eu comecei a experimentar de uma forma totalmente intuitiva com materiais que tinham ali. Passei por todo esse processo que eu falei anteriormente aqui, de não saber quais eram as plantas que fixavam ou não. E aí eu experimentei na prática, fiz todo esse processo
de erro e acerto e descoberta. Eu colocava os fios e as plantas ali na panela e esperava para ver o que acontecia, esperava para observar o que acontecia com a cor ao longo das semanas e dos meses. Mas tem um detalhe super importante: desde o começo eu tinha um propósito nesse universo do tingimento natural. Eu queria trabalhar com as plantas que existiam ali ao redor de onde eu estava, com materiais que fossem do meu território, seja eu coletando, seja eu plantando. Então, isso naturalmente foi me levando e me direcionando mais aos taninos, porque eu não queria trabalhar com amordentação com sais metálicos. Não por uma questão de achar que isso não é valioso, mas porque eu tinha essa ideia de trabalhar com o que eu tinha ali sem precisar comprar materiais que vinham de fora. E no meio dessa pesquisa toda, quando eu finalmente tinha decidido deixar de lado a agricultura, o cultivo de alimentos, para me dedicar à minha arte, uma grande reviravolta aconteceu na minha vida, que foi uma gestação seguida por uma separação e uma volta brusca para a cidade. E aí eu fiquei quase um ano sem ter a menor ideia do que eu ia fazer com a vida. E em algum momento a arte me capturou, me resgatou daquele puerpério, daquele buraco que parece sem fundo em muitos momentos, e eu me reconectei com o tingimento. A arte, o texto, tudo isso foi onde coube todo o meu ser, toda a minha expressão como pessoa. E é por isso que eu ensino aqui para vocês de um lugar de muita técnica, mas também com muita profundidade, sensibilidade, com alma mesmo, sabe? Esse meu retorno para a arte têxtil e para o tingimento aconteceu com o lançamento da minha marca de roupas, que é a Tanina, e foi nesse processo que eu descobri de fato e mergulhei no tingimento com os tecidos, porque antes eu trabalhava mais com os fios, e eu fui descobrindo e me deslumbrando com esse processo de oxidação solar com os taninos, que é justamente a técnica que eu ensino para vocês aqui nesse curso. O coração de tudo que eu ensino aqui para vocês tá em entender a lógica dos taninos. É isso que possibilita você trabalhar com os ciclos de sol, que é o método que eu desenvolvi e que eu ensino para vocês nos mínimos detalhes aqui no curso. O tanino é a substância que faz a cor fixar na fibra. Quando você entende esse processo e passa a entender como usar a fixação, a oxidação, o sol, tudo isso, vira uma chave. Porque a partir desse momento você não precisa mais de receitas prontas, de saber as quantidades de cada coisa. Você passa a guiar o processo com autoridade, com conhecimento e com segurança. Pensa bem no que isso significa para você. Você vai ver uma planta e você vai saber como identificar ou não se ela tem potencial tintório. Você vai parar de depender de alguém que vai te dizer essa planta funciona, essa planta não funciona, você tem que colocar tal quantidade disso, tal quantidade daquilo. A autonomia é ouro no processo criativo e artístico. E tem uma parte que eu vou te contar com toda a honestidade. O tingimento com plantas te ensina a abrir mão do controle, porque apesar de você ter entendimento, o entendimento ele te traz previsibilidade, mas ele não te traz controle absoluto do resultado final. Então, apesar de você ter todo esse entendimento, de você dominar a técnica, a magia nunca deixa de existir. Você nunca vai conseguir repetir exatamente o mesmo resultado, porque a água que você usou é diferente, a planta nasceu num solo diferente hoje e daqui a 3 meses, 1 ano. O sol está diferente no inverno ou no verão. Hoje ventou, amanhã não venta mais. Então, todos esses fatores eles influenciam no resultado final do que você vai produzir. E aí eu acho que mora todo o encantamento e a beleza do tingimento natural. Eu mesmo trabalhando com isso há quase 10 anos, nunca perco esse elemento da surpresa, do encantamento, de pensar, cara, o que será que vai sair daqui? Porque cada dia é diferente. E é justamente isso que eu quero que vocês descubram e vivenciem comigo através desse curso. E eu vou te ensinar a fazer isso do zero,
no seu ritmo, com as suas próprias mãos, no seu tempo de aprendizado. Deixa eu te mostrar o que você recebe. São 5 módulos para te levar do zero até você criar a sua própria cor sozinha. No primeiro módulo eu te recebo, te apresento o que você vai encontrar aqui e te preparo para tudo que você vai receber ao longo do curso. No segundo módulo, eu entro com a parte teórica relacionada ao tingimento natural e te ensino a fazer a extração de algumas matérias-primas, assim como te ensino a identificar quais plantas você pode ou não trabalhar. No terceiro módulo, você aprende a escolher e a preparar as fibras que você vai usar, seja fios ou tecidos. E isso parece bobo, mas é uma etapa muito importante e essencial para você conseguir um bom resultado final. No quarto módulo é onde toda a magia realmente acontece, que é quando as fibras encontram as cores e o método dos ciclos de sol de fato se concretiza. E aí é que você começa a ver realmente a mágica acontecendo. No quinto módulo a gente fecha o ciclo, você aprende a lavagem e sai daqui com todo esse repertório inicial para você começar a daí desenvolver o seu próprio caminho dentro do universo do tingimento natural. As aulas do curso, elas são liberadas aos poucos, porque a ideia é que você não se atropele nesse processo, que você não esteja no começo já querendo saber o que vai acontecer no final. A ideia é que você viva cada etapa com tranquilidade, vivenciando com profundidade cada momento desse processo. Mas, obviamente, você não vai caminhar sozinha. Eu acredito muito que o fazer manual ele depende dessa rede de suporte. Então, além do curso e de todo o conteúdo, você vai ter acesso também à nossa comunidade no WhatsApp, onde estou eu lá também respondendo às dúvidas e às perguntas de vocês, assim como as outras alunas todas que estão aqui dentro. Então, se bateu uma insegurança no processo, você está em dúvida, você não sabe o que aconteceu ali, que pode ter dado errado, você tira uma foto, grava um vídeo, enfim, compartilha lá com a gente o que está acontecendo e a gente vai chegar junto, seja eu, seja as outras alunas que já estão mais à frente no processo, e juntas a gente vai descobrir o que está acontecendo, pensar em soluções, em caminhos, alternativas. Você ainda ganha acesso ao meu Close Friends no Instagram, que é um espaço um pouco mais íntimo, onde eu compartilho os processos que estão acontecendo aqui no ateliê, algumas questões também da minha vida pessoal, que se cruza com a vida profissional, bastidores do que está rolando no ateliê que ainda não estão maduros o suficiente para ir a público. Então é um espaço também onde eu crio e fortaleço essa nossa comunidade. E de lambuja você recebe também um catálogo, um caderno com plantas ricas em tanino. Ele é focado nas plantas que eu já trabalhei aqui na minha região, né, na região serrana do Rio de Janeiro, então da Mata Atlântica, mas eu também fiz uma pesquisa em outras plantas que se encontram ao redor do Brasil todo, para você também ter já essas referências, mas fica tranquila porque você aprende no curso também a identificar outras plantas, mesmo que elas não estejam nesse catálogo que eu entrego para vocês. Agora, talvez você esteja pensando, Olivia, mas eu não tenho jeito para arte, eu não tenho afinidade nenhuma com planta. Isso que você está pensando, essa insegurança, ela vem do desconhecido, mas você não precisa ter esse medo, porque aqui no curso eu te dou a mão, a gente vai juntinhas atravessando passo a passo todo esse processo. Primeiro eu te ensino a lógica, a teoria, a prática e a criatividade, a criação, tudo isso nasce e vem de forma totalmente natural a partir dessa base. Ou talvez você pense, eu já tenho certa idade, eu não tenho afinidade com a internet. Fica tranquila, porque o meu público principal é de pessoas com mais de 50 anos, então são pessoas que não nasceram nessa era da internet, e dezenas, centenas de pessoas já aprenderam comigo, já atravessaram esse processo. É tudo muito simples e eu estou aqui também para te dar todo esse suporte em qualquer dúvida que você tenha. Você pode saber um pouco de tingimento ou você pode não saber nada. Fica tranquila
que eu tenho certeza que tudo que eu vou te mostrar aqui, o conteúdo e o ensinamento que eu tenho para te passar, vai somar e vai enriquecer o seu repertório. Então é o seguinte, o valor e a forma de pagamento estão aqui embaixo. Se você sentir que esse curso pode ser para você, você pode entrar sem medo nenhum, porque eu te dou 30 dias de garantia. Caso você entre e você fale, cara, não me identifiquei, não é para mim, não quero, eu te devolvo todo o dinheiro que você investiu e você sai sem precisar me dar nenhuma justificativa de por que você saiu. Te dou essa oportunidade, o risco é todo meu, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A única coisa que existe entre você e a criação da sua primeira cor com tingimento natural é uma decisão de entrar nesse curso aqui comigo. A cada dia que passa, você está deixando de descobrir esse universo lindo, maravilhoso, encantador que é o tingimento natural. No fim das contas, o que eu quero te ensinar aqui não é só técnica, não é só uma receita. Eu quero te ensinar a desenvolver um olhar para todo o processo, desenvolver essa sagacidade de olhar para a planta, de observar a passagem do tempo, o amadurecimento das tintas, do processo, porque a partir disso você desenvolve a sua linguagem. E a sua linguagem ninguém vai poder copiar, ela é só sua. Isso aí tudo já está dentro de você, você só precisa de um convite para desabrochar. E eu vou te ajudar a enxergar isso tudo. Então, se você sente que esse chamado é para você, clica no botão aqui embaixo e vem comigo, vem se somar à nossa comunidade e criar as suas próprias cores a partir de planta. Tô te esperando, hein?